Bem, a surpresa começou já com o chamado do senhor Núncio Dom Lourenço Baldisseri a Brasília para uma conversa na Anunciatura Apostólica, e ali ele apresentou o pedido do Santo Padre, Bento XVI, para que assumisse a diocese de Ituiutaba. Ele já apresentou o local, tudo. E que o Papa gostaria que a resposta fosse positiva, afirmativa. Eu disse a ele que naquele momento estava tremendo diante do desafio. Ele disse: isso é uma realidade que todos nós passamos. Convidou-me à oração, rezamos juntos, e então ele passou às minhas mãos a carta e pediu que depois então eu respondesse por escrito e que gostaria que fosse um sim. Então eu lembrei do sim de Maria, do sim de tantas pessoas, padres, leigos nas nossas comunidades que assumem trabalhos pastorais, estão engajados nos trabalhos por causa do reino. Então, diante disso tudo, vendo que era o Papa que estava pedindo, eu dei o meu sim naquele momento. Depois, voltando para Borborema, eu respondi por escrito. Então, sob o sigilo pontifício, eu aguardei a divulgação que se concretizou hoje com a publicação no jornal do Observatório Romano. E a partir daquele momento, então, podia-se divulgar. Dom Paulo chamou-me a São Carlos e, na Cúria Diocesana, ele oficializou a divulgação diante dos padres e da imprensa. Bom, o processo, o candidato não sabe quando começou. Ele corre de uma forma sigilosa. Depois que ele está pronto, o núncio apostólico, então, já escolhe um candidato que tem o perfil para determinada diocese, no caso específico, Ituiutaba. Escolhido esses candidatos, ele seleciona 3 e manda para Roma. E o Santo Padre vai escolher um dos 3. Feito a escolha, então entra novamente a intervenção do núncio. Ele chama o candidato ou manda uma carta ou telefona. Como eu disse, no meu caso eu fui chamado lá. E ele apresenta o chamado do Papa. Eu fui chamado a Brasília no dia 3 de setembro. Estive lá no dia 5, uma quarta-feira. Então ele disse que a divulgação sairia sempre de quarta-feira. E que, como eu teria que responder ainda, na quarta seguinte não daria, que foi dia 12. Ficou reservado para o dia 19, hoje. Então foi no máximo 15 dias. Olha, eu sinceramente não. Embora tivesse ouvido comentários de pessoas que o nome estava correndo, mas eu estava tranquilo aqui trabalhando na minha realidade de paróquia. Achava que já tinha feito em nível diocesano aquilo que esteve ao meu alcance, aquilo que eu fui pedido, seja como coordenador de região, coordenador diocesano de pastoral, vigário-geral, administrador diocesano, tudo aquilo que foi atribuído a mim, eu procurei desenvolver. Agora julgava que, já completando 25 anos de padre, agora seria daqui para frente uma vida mais tranquila, ou seja, sem muita atribuição. Né? Já estava até falando, olha, daqui 2008, o centenário da diocese, termino meu mandato como vigário episcopal, no Colégio de Consultores, como presidente do Cabildo, enfim, ia coincidir uma série de encerramento de etapas, mas foi me reservada uma surpresa, né? 25 anos de padre, começar uma nova etapa. Jubileu significa a graça de Deus, né? Agradecer tudo. E, no entanto, ele está me dando uma oportunidade de começar uma nova fase. A diocese também é jubilar, está fazendo 25 anos no próximo mês, né? Serei o 3º bispo. E então eu vou com essa disponibilidade. Estou numa fase de saúde muito boa, numa fase espiritual tranquila e de atividades pastorais também, como eu disse, achando que agora seria a vez de outros assumirem as atribuições. No entanto, estava me reservado um desafio ainda maior nesse sentido que eu observei e compreendi essa nomeação. Eu vou comparar com uma diocese vizinha. Limeira está no 5º bispo. E lá todos os bispos, com exceção do último que faleceu, os anteriores foram transferidos.
Então é uma diocese que teve 4 administradores diocesanos. Né? Os 4 permanecem lá. Então, é uma experiência, assim, mas eu acho que o que contribuiu mais foi ter sido coordenador diocesano de pastoral. Inclusive, quando eu aleguei para o núncio, falando que eu estou numa paróquia distante, uma realidade rural, ele usou de imediato, mas o senhor foi coordenador diocesano de pastoral. Então, a pastoral é uma das atividades que a igreja observa com maior atenção, além da formação, né? Que os formadores também são vistos com bastante esperança. Mas de ter sido administrador ajudou, talvez tenha tido um peso, mas não foi a tônica que pesou mais. O núncio apostólico me apresentou esses dados, né, na conversa que eu tive com ele em Brasília. Então ele apresentou os dados, né, e eu tive a oportunidade de conversar com Dom Paulo hoje, mas não detalhes sobre a diocese, sim sobre a ordenação, né? Então, na verdade, o que eu conheço da diocese são aqueles dados que estão ali naquela carta. Mas eu já tive uma experiência hoje, eu recebi 58 telefonemas de lá da diocese. Desde escolas, de movimentos, de pastorais, dos padres, das paróquias. Então, foram 58 ligações provindas do território da diocese de Ituiutaba, onde eles, de uma maneira serena, transparecem a alegria em estar recebendo o pastor. Não importa quem seja, mas o que importa é que eles têm um pastor. Eu percebi isto, porque eles não me conhecem, né? Sim. Então eu vou com essa tranquilidade de saber que estão me acolhendo desde o primeiro momento com os telefonemas e palavras de estímulo, de incentivo. Eles ficaram sabendo hoje, né? Inclusive eu pedi para o Padre Jorge que ligasse para minha mãe, para tranquilizá-la, né? Porque ela já tem 81 anos. E assim ela aceitou, por um lado, com alegria, mas com um certo, vamos dizer assim, sentimento de distância, que vai ficar longe, né, como que se estivesse perdendo. Mas, por outro lado, a compreensão em saber que essa é a missão da igreja, que a igreja pede hoje, né? Ainda não. Eu quero ver se até a semana que vem eu defino essa situação. A semana que vem eu vou conhecer a diocese, pelo menos estar lá na sede, conversando com o administrador diocesano, e vamos conversar juntos, e então definir a data da ordenação e a data da posse. A posse, segundo o desejo do núncio apostólico, é que seja antes do Natal. Ah, certo. Quanto ao local, o senhor também ainda não tem definido da sagração? O local será, tudo indica que em Borborema. Olha, você acredita que, como eu te disse, eu estou desde a hora que eu cheguei sentado ao lado do telefone. Não param de chegar telefonemas, né? Seja Dom Puzzi, lá de Fortaleza, Dom Sérgio Rocha, de Teresina, o Dom Chay, cardeal do Rio de Janeiro, vários bispos, arcebispos, padres, tem ligado o tempo todo direto ao lado do telefone. Não tive oportunidade, eu vou ter o primeiro contato com o povo agora, na hora que eu sair para celebrar a missa. A todos eu desejo uma mensagem de fé, de esperança e, sobretudo, de solidariedade. Esse momento é muito importante, porque é um desafio, é algo de novo, como eu coloquei ali na carta enviada para eles. Para mim, o Ministério Episcopal é algo que é novidade. Então eu preciso muito da oração, do apoio, da compreensão de todos, para que possa iniciar esse ministério em vista da igreja, em vista do povo de Deus, com toda a serenidade, com toda a confiança. Então a todos eu peço oração e, acima de tudo, amizade. O que eu disse para eles, eu sou uma pessoa simples e que quer ser amigo e pastor no meio daquele rebanho. Que me recebam com simplicidade, porque esse é o meu estilo, simplicidade. Boa noite. Deus abençoe a todos.